feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Pai, pela salvação que nós temos só em Ti. Glórias ao Teu santo nome. Aleluia. Pessoal, bom dia para todos vocês. Estou de volta para junto nós concluirmos o estudo desse valioso livro, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do pastor americano Tim Keller. Foram 8 aulas onde pudemos aprender um pouco mais sobre as diferentes visões de diferentes religiões e correntes filosóficas sobre o tema, onde aprendemos um pouco sobre o problema do mal, onde pudemos entender um pouco mais sobre o Deus soberano e ao mesmo tempo sofredor, onde obtivemos conselhos valiosos sobre as atitudes que devemos tomar em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, caminhando, chorando, orando e confiando. Hoje nós concluiremos esse livro falando das 4 últimas ações: pensando, agradecendo, amando e mantendo a esperança. Antes de nós começarmos, queria fazer esse agradecimento especial ao amigo Caio Oliveira por ter topado essa empreitada comigo, de ter tocado a melodia desse cântico que é tão lindo, tão profundo e que fala sobre a gratidão. É o tema que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Como dito nas semanas anteriores, há vários personagens bíblicos dos quais podemos extrair lições valiosas sobre o amadurecimento através das situações difíceis da vida, como Abraão e Sara, que esperaram por tantos anos por um filho, como Jacó, que por anos sofreu com medo de vingança por parte do seu irmão Esaú, como Ana, Ruth, o rei Davi, os profetas Ezequiel e Jeremias, os discípulos de Cristo, os 7 cristãos escolhidos para a diaconia, entre tantos outros. Na semana passada, estudamos 2 personagens, talvez os mais emblemáticos quando falamos de dor e sofrimento. José, humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente por um crime que não cometeu, ficando por lá 2 anos, nunca deixando de fazer o bem e, acima de tudo, sempre confiando que Deus o tiraria dali como de fato fez. E o outro personagem, Jó, mesmo sendo um servo obediente que amava a Deus, perdeu propriedades, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, sem deixar, no entanto, de levar suas súplicas e questionamentos a Deus,
orando em todo o tempo. Concluímos falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o Supremo José, o Jó por excelência, que de forma voluntária se esvaziou de sua glória, esteve entre nós, foi traído, chicoteado, preso, abandonado, tudo isso para que você, nos reconciliássemos com Deus Pai e pudéssemos viver com esperança, com a expectativa de um dia encontrá-lo e vivermos juntos na eternidade. Nessa última aula, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre outra pessoa que sofreu muito, mas muito de uma forma que não conseguimos imaginar ou mensurar. Estou falando de Saulo de Tarso, isso mesmo, o apóstolo Paulo, autor de 13 cartas, 13 livros que compõem o Novo Testamento e que são reconhecidos por mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas espalhadas ao redor do mundo, como inspirados diretamente pelo Espírito Santo. Conforme registrado por Lucas, ali nos versículos 15 e 16 do novo capítulo do livro de Atos, o próprio Cristo diz que Paulo seria o escolhido para levar a mensagem aos gentios e que sofreria muito no nome dele. Tudo isto, queridos alunos, para que o poderoso evangelho chegasse a partes da Europa, da Ásia e posteriormente a mim e a vocês. Paulo não só entendeu que as adversidades eram parte importante do plano perfeito de Deus, como procurou motivar seus discípulos de Listra, Icônio, Antioquia, confirmando que seria necessário passar por muitos sofrimentos até que todos entrassem no reino de Deus. Sofrimentos que se estenderam por muitos anos. Na última parte dessa aula, veremos que até os tempos de Nero e Domiciano, muitos cristãos foram vítimas de terrível crueldade, pagando com suas próprias vidas o preço de serem discípulos de Jesus Cristo. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, temos uma grande lista elaborada por Paulo sobre as dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida. São tantas que tive até que dividir em 2 slides, não coube tudo em um só. Leiam comigo. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. Fui 3 vezes golpeado com varas, apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além de tudo isso, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Penso que isso é tudo? Em Atos 28, por exemplo, relata o momento em que Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Em 2 Coríntios 12, vemos que ele era atormentado dia e noite por algo que chamou de espinho na carne. Não sabemos se era algo físico, alguma provação, mas era algo que tirava o seu sono e lhe fazia lembrar de suas limitações. Voltando ao primeiro capítulo dessa carta, vemos que ele passou também por uma situação tão difícil, tão desesperadora, que ele pensou que não aguentaria, não sobreviveria, e mesmo em meio a essa lista interminável de provações, tentações, agressões físicas, agressões espirituais, como que ele responde? Deixei de confiar em mim mesmo e aprendi a confiar somente em Deus, o único capaz de ressuscitar os mortos. Outra lição importante que aprendemos com Paulo, além da confiança plena em Deus, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Essas 2 lições estão em perfeita harmonia, em perfeita consonância com as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo, registrado ali nos Evangelhos. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O texto que nós usaremos como base para nos aprofundarmos nos 4 tópicos expostos no início dessa aula, pensando, amando, agradecendo e mantendo a esperança, é o de Filipenses 4, de 4 a 13. Geralmente, quando estamos passando por alguma provação, gostamos de lembrar, mesmo que de forma errônea, somente do versículo 13.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No entanto, para entendermos, termos o entendimento correto, utilizarmos o versículo de forma correta, temos que ler esse trecho inteiro. Acompanhem comigo. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vejo que todos vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer que só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram a fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi, lembre-se bem disso, irmãos, aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver feliz em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. O ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui é esse. Mesmo com todos esses problemas, dificuldades, provações, tentações que o acometeram durante anos, Paulo aprendeu a viver contente e a desfrutar da paz que só Deus pode oferecer. Isso não era algo natural de Paulo, não fazia parte de sua natureza, mas sim é algo que ele aprendeu. Melhor ainda, o mesmo Paulo, no livro de Gálatas, diz que a alegria e a paz são sentimentos resultantes do fruto do Espírito Santo. E a excelente notícia é que essa alegria e essa paz estão disponíveis para todos nós, salvos por Jesus Cristo, como um presente, uma manifestação da sua maravilhosa graça. Podemos, assim como Paulo, aprender e usufruir delas, independentemente de todas as circunstâncias que nos cercam. Que excelente notícia, não? Convido vocês, então, a encontrarmos juntos respostas a essa pergunta que deve estar ecoando em sua mente nesse exato momento. Como aprender a ter esta mesma paz? Primeiro ponto, pensando. Parece algo extremamente simples, não? Mas não é, acreditem. Leiam comigo novamente o versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. A palavra que Paulo utiliza aqui para descrever essa concentração, este pensamento, é esta, logizomai, e possui um significado muito mais amplo do que simplesmente pensar. Não significa somente pensar positivo, mas pensar, raciocinar de maneira lógica e estruturada, de forma matemática, avaliar, calcular. A mesma palavra é usada, por exemplo, com esse mesmo significado no Evangelho de Lucas, dizendo que Jesus seria contado, somado, adicionado aos rebeldes. Portanto, podemos concluir com firmeza que pensar não é somente pensar positivo, afastando as coisas negativas, mas pensar profundamente sobre os problemas, se aplicando nos estudos dos ensinos específicos das Escrituras sobre o pecado, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o mundo, a humanidade, o plano de Deus para o mundo. Parece loucura, né? Qualquer coach famoso que vocês forem consultar, qualquer livro de autoajuda que vocês encontrarem nas prateleiras dos shoppings da sua cidade, sempre vão incentivá-los a se afastar dos problemas, frear os pensamentos negativos, a fugir deles realizando exercício, praticando meditação, yoga, entre outras coisas. Não estou aqui, irmãos, demonizando essas coisas, mas procuro passar a vocês que a mensagem bíblica, a perspectiva cristã nos manda fazer justamente o contrário. Nos manda encarar os problemas de frente, pensar neles, meditar na mensagem do Evangelho ao invés de se afastar dela. Com a ajuda do Espírito Santo, procurar estruturar toda essa mensagem
em nossas mentes de forma que ela faça sentido à nossa vida e a tudo que estamos enfrentando, sabendo que Deus está à frente de tudo e seu plano é perfeito. Somente dessa forma que nós encontramos vigor, refrigério para a nossa alma, e encontramos alegria e paz em meio ao caos, como diz o salmista. E olha novamente a palavra logizomai nesse trecho de Romanos. Considero, raciocino, penso, concluo que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Gostaria de ler com vocês esse trecho do livro base que estamos utilizando. Se você é cristão e tem pouca ou nenhuma paz, talvez seja porque você não esteja pensando. A paz resulta do pensamento disciplinado sobre as implicações de nossas crenças. Resulta da apropriação intencional de certo ponto de vista. Não existe nada mais empolgante do que escalar uma montanha e lá no pico, olhar para trás e observar todo o caminho percorrido. De repente você enxerga como tudo se relaciona. O riacho que atravessou, o sopé da montanha, a cidade de onde partiu. A vista privilegiada lá de cima lhe proporciona perspectiva, claridade e noção de beleza. É isso que Paulo nos convida a fazer. Pense grande e alto, pense quem Deus é, o que Ele fez, quem você é em Cristo, qual é o rumo da sua história. Coloque seus fardos em perspectiva, lembrando-se dos fardos de Cristo a seu favor e de todas as promessas que Ele lhe fez e que ainda está realizando. Alguns anos atrás, o pastor Silas, assim que ele chegou na igreja, ele fez uma série de mensagens intitulada Eu Amo a Minha Igreja, de forma a motivar a todos para a vida em comunhão. Desde então, de tempos em tempos, vejo os pastores, não somente os pastores, mas vejo várias pessoas da igreja repostando essa frase em suas redes sociais, geralmente após um culto abençoado, uma reunião do pequeno grupo e algum evento importante. Leio e me alegro com essas pessoas. Creio que elas falam realmente de coração, pois realmente amam o IBCC, da qual fazem parte, são engajadas no ministério, participantes ativos do corpo de Cristo. Não sei se vocês sabem, alguns provavelmente não, mas há 13 anos atrás, quando a IBCC completou 50 anos, atualmente faremos 63 anos, o nosso irmão Ricardo Rocha, professor Ricardo Rocha, quem há tanto eu admiro, tenho um respeito enorme por ele, ele escreveu esse livro aqui, IBCC, Igreja Batista Central de Campinas, os primeiros 50 anos da nossa igreja. Se você ainda não leu, eu recomendo fortemente. Você pode encontrar em alguns sebos na internet e, se eu não me engano, existem ainda alguns exemplares na livraria da nossa igreja. Irmãos, como membro da Central há 27 anos, eu posso afirmar categoricamente, quando vocês relêem essa história tão emocionante, veem todas as dificuldades que os nossos irmãos, muitos atualmente na glória, passaram, as bênçãos que Deus derramou, mesmo com as nossas limitações, com tudo que aconteceu na igreja, de forma que eu e você, que nós pudéssemos fazer parte dessa igreja como ela é hoje. Nosso conceito de amor por essa igreja, ela ganha uma profundidade ainda maior. Nossa experiência com a igreja passa ainda a ser mais prazerosa. Da mesma forma, irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, revemos as verdades do Evangelho, meditamos, raciocinamos a respeito do sacrifício de Cristo que nos trouxe a justificação, a santificação e a salvação, nos fortalecemos em meio da dificuldade e vamos a outro nível de relacionamento com o nosso Criador e o nosso Salvador. Como aprender, então, a ter essa mesma paz? Primeiro, pensando, prosseguindo, segundo lugar, agradecendo. Até mesmo os mais céticos reconhecem a importância da gratidão para a melhoria da saúde mental. Na internet você pode encontrar o site americano psychologytoday.com. Em um artigo de 2015, escrito por Amy Morin, ela lista 7 benefícios cientificamente comprovados pela gratidão. Primeiro, a gratidão abre porta para mais relacionamentos. Segundo, a gratidão melhora a nossa saúde física, reduzindo dores. A gratidão melhora a nossa saúde mental, reduzindo a depressão, liberando dopamina e ocitocina. A gratidão aperfeiçoa a nossa empatia e reduz o nosso nível de agressividade. Ela melhora o nosso sono, ela melhora a nossa autoestima e, por último, nos auxilia na superação de traumas. Se até uma pessoa que não acredita em Deus,
que vê o sofrimento como um mero acidente, que confia somente na ciência, consegue ver todos esses benefícios na gratidão, por que haveria de ser diferente conosco? Leiam comigo novamente o versículo 6 de Filipenses 4, de 4 a 13. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Muito antes da ciência da mente, Paulo já sabia do efeito poderoso da gratidão. Devemos agradecer a Deus sempre de forma antecipada, lembrando tudo que ele já fez por nós e confiando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para entendermos esse versículo da maneira correta, devemos lê-lo com a mesma mentalidade de José. Nós estudamos sobre isso semana passada, quando ele disse aos seus irmãos que Deus planejou tudo para o bem, transformando todo o mal que ele sofreu em algo muito maior, de forma a cumprir o seu plano, a sua vontade. Portanto, irmãos, devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, conforme escrito por Paulo na carta aos Tessalonicenses. E com certeza que fazemos parte desse reino inabalável, imutável de Deus, conforme escrito no livro de Hebreus. Como aprender então, irmãos, a ter essa paz? Primeiro, pensando. Em segundo lugar, como vimos, agradecendo. E prosseguindo agora em terceiro lugar, amando. Já falei um pouco sobre como a nossa visão de amor ela muda quando dedicamos aos estudos, ao entendimento do alvo do nosso amor, quando eu falei sobre a história da nossa igreja. No entanto, leiam comigo o versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Eu tenho que voltar aqui ao início novamente, permanecendo na parte teórica, para que possamos entender um pouco mais sobre essa visão secular sobre o amor. O pensamento secular, como o Marcelo bem explicou algumas semanas atrás, surge no iluminismo e no humanismo como respostas ao domínio opressor da igreja durante a fase que conhecemos como Idade Média. Os pensadores iluministas utilizaram como base a leitura clássica da filosofia grega. Tanto Ricardo como Marcelo falaram um pouco com vocês sobre uma corrente filosófica que surgiu nessa época, na época clássica, o estoicismo. O próprio apóstolo Paulo dialogava muito com os filósofos estoicos de sua época. Na visão estoica, as pessoas sofrem porque amam demais as pessoas e as coisas que as cercam. Sofrem porque tentam se apegar a elas e não aceitam que algo mude esse apego. Por isso, para que elas não sofram, devem desenvolver o autocontrole e amar somente as coisas de forma superficial, sempre priorizando o autocontrole acima de tudo. Este mesmo raciocínio foi usado anos depois por Nietzsche, na sua visão de amor fati, amor ao destino. Na visão dele, uma vez que esse Deus cristão está morto, ele não existe, as coisas acontecem por mero acidente, nós devemos simplesmente aceitá-las, ao invés de questioná-las, de combatê-las, reduzindo assim o nosso sofrimento e novamente priorizando o autocontrole. Só que os estoicos, irmãos, eles esqueceram de algo muito importante e que desconstrói toda essa teoria. Nós não conseguimos desenvolver o autocontrole por nós mesmos. Por mais que tentemos, jamais conseguiremos alcançar esse nível desejado. O autocontrole, a nossa mente, os nossos pensamentos, todos foram corrompidos pelo pecado. Paulo sabiamente escreve na carta aos Romanos: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim, ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz. É o pecado que habita em mim. Agostinho de Hipona, filósofo cristão da época patrística, anos mais tarde, combatendo o pensamento estoico, complementa a visão de Paulo. Somente amar o imutável pode trazer tranquilidade. A solução, então, queridos alunos, não é deixarmos de amar o que temos, mas reordenarmos os afetos, amando Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente, nosso entendimento. Tiago, irmão de Cristo, diz que feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles
que o amam. Tim Keller encerra esse tópico de maneira brilhante com essas palavras que agora eu reproduzo. Eis, portanto, o que devemos fazer quando sofremos. Devemos examinar nossa vida para descobrirmos se nosso sofrimento não é aumentado desnecessariamente porque colocamos demais o nosso coração e esperança em outras coisas. Temos de realocar nossa glória e reordenar nosso amor. Na maioria das vezes, ele revela que algumas coisas sem as quais achávamos impossível viver não são imprescindíveis. Se dependemos de Deus, e isso traz libertação. Não significa que, se amássemos a Deus perfeitamente, estaríamos livres de todo e qualquer sofrimento. Não, porque aqueles que amam a Deus perfeitamente também amam e devem amar todas as coisas boas dessa vida. Não devemos ouvir o conselho estoico segundo o qual precisamos desligar o coração das coisas. Temos de amar muitas coisas e vai doer quando nos forem tiradas. Mesmo assim, se cultivarmos um profundo descanso em Deus, uma compreensão existencial de seu amor por nós, descobriremos que o sofrimento aferroa e causa dor, mas não nos extirpa nem nos derrota, pois não consegue tocar o principal, Deus, o amor e a sua salvação. Como aprender, irmãos, a ter essa paz, essa mesma paz que o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses? Primeiro, pensando. Em segundo lugar, agradecendo. Em terceiro lugar, amando. Parto agora para o quarto e último ponto, mantendo a esperança. O filósofo Zygmunt Bauman, o mesmo que ficou conhecido por seus pensamentos sobre a sociedade líquida pós-moderna na qual estamos inseridos, disse uma vez que a esperança de escapar da incerteza é o motor das atividades humanas. Esse sentimento de que o futuro será diferente, para melhor, e nele alcançaremos a tão sonhada felicidade, é o que motiva as pessoas a continuarem na sua caminhada, na sua jornada. Deixo agora de falar sobre Paulo para falar agora sobre o apóstolo João e o seu livro de Apocalipse. Vocês com certeza já viram mensagens, inúmeras mensagens a respeito desse livro. Pastor Leandro Peixoto, por exemplo, que foi pastor aqui da Central por 12 anos, pregou uma série de mensagens enquanto esteve aqui, repetiu essa série de mensagens na sua igreja atual. Essa série, inclusive, está disponível ali no seu canal do YouTube. Se você ainda não viu, recomendo que veja. Mas o meu ponto aqui é que vocês com certeza sabem que esse livro ele não se trata de um código profético secreto, enigmático a respeito dos últimos dias, mas a mensagem principal dele é a esperança. João escreveu esse livro enquanto ainda estava refugiado na ilha de Patmos, na época em que os cristãos sofriam uma grande perseguição por parte de Nero e posteriormente por Domiciano. Leiam comigo esse trecho do livro chamado História Eclesiástica, escrita por Eusébio de Cesareia. Domiciano deu provas de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável a não pequeno número de patrícios e homens ilustres, e castigando com o desterro fora das fronteiras e confisco de bens a outras inúmeras personalidades sem causa alguma. Terminou por constituir a si mesmo o sucessor de Nero na animosidade e na guerra contra Deus. Efetivamente, ele foi o segundo a promover a perseguição contra nós, apesar de que seu pai Vespasiano nada de mal planejou contra nós. Ou seja, era uma época triste, uma época difícil de perseguição, em que muitos cristãos pagavam com a própria vida, simplesmente pelo fato de professarem a fé cristã. A Bíblia NVI diz que o propósito de João, ao escrever o livro de Apocalipse, era encorajar os fiéis a resistir com firmeza às exigências da adoração ao imperador. Informa os leitores que é iminente a batalha final, decisiva entre Deus e Satanás. Este aumentará a sua perseguição contra a igreja, contra os crentes, mas eles devem permanecer firmes até a morte. São selados contra qualquer dano espiritual e não demorarão para ser vindicados na segunda vinda de Cristo, quando os ímpios serão finalmente destruídos para sempre e o povo de Deus entrará numa eternidade de glória e de bem-aventurança. Habitarão em um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Timothy Keller, ele cita a história do teólogo e do filósofo Howard Thurman, filósofo negro que viveu no século passado, escreveu livros, realizou palestras mostrando como o negro americano
abraçou o cristianismo e como utilizou de seus princípios, suas doutrinas para enfrentar os tempos sombrios de escravidão. As canções compostas na época, usando a escala pentatônica, ou seja, só as notas escuras do piano, conhecida até hoje como Negro Spiritual, retratam bem o momento em que viviam, como se espelhavam em personagens bíblicos como Moisés, Elias, entre outros. Suas letras eram repletas de mensagens de esperança, ansiando pelo dia que seriam libertos dessa maneira, da mesma maneira que os hebreus foram, por exemplo, da escravidão do Egito, ansiando pelo momento em que atravessariam o Rio Jordão e alcançariam a felicidade que não tinham até aquele momento. Mesmo a conhecida canção Amazing Grace, escrita por John Newton, que trabalhou em navios escravos antes de sua conversão, se utiliza de uma melodia negra que provavelmente aprendeu na sua antiga profissão, no seu antigo ofício na Marinha Americana. Queridos irmãos, já vou me encaminhando aqui para a conclusão desse tópico, lembrando que, felizmente, nós não somos perseguidos pelas autoridades, vivemos num país democrático, livre, não somos escravos de outros povos, de outras nações, de outras raças, mas há algo que até hoje nos persegue, nos aprisiona e pode nos destruir completamente. Estou falando do pecado. Mas como é bom saber que Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É nesse Cristo que nós devemos depositar nossa esperança, esse Cristo que nos reconciliou com Deus Pai e nos permite vivermos com essa preciosa esperança, prometendo que um dia estaremos ao lado dele, livre de qualquer dor, livre de qualquer sofrimento. Por isso devemos, independentemente do momento que passamos, termos fé e persistirmos nisso, sabendo que seremos herdeiros dessas valiosas promessas. Aleluia! No último mês de março, o pastor John Piper ele lançou um livro chamado Coronavírus e Cristo. Este livro ele é distribuído gratuitamente na internet, tanto em português como em inglês. A versão física, inclusive, era até pouco tempo atrás distribuída sem custos pela editora Fiel. John Piper abre esse livro lembrando da difícil experiência que ele enfrentou quando descobriu um câncer. O pastor começou a orar e o primeiro versículo que o Espírito trouxe à sua memória foi esse, escrito por Paulo, mais uma vez Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Irmãos, na alegria, no sofrimento, na festa, no momento de tristeza, de aflição, nós temos que seguir sempre com essa esperança. Um dia nós estaremos com Jesus Cristo para sempre. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus nosso Senhor. Concluo então esta aula e este curso relembrando 10 atitudes que devemos tomar em meio ao sofrimento. Reconheça que seu sofrimento pode ter diferentes fontes, justas ou injustas. Entenda que a forma como você passará por essa fase é diferente da forma como outras pessoas enfrentarão a mesma situação ou enfrentaram a mesma situação. Deus quer trabalhar em você, é um Deus pessoal. Terceiro, chore, leve a Deus as suas súplicas. Confie em sua soberania, ore incessantemente, medite nas Escrituras, desenvolvendo o que o autor chama de autocomunhão. Faça um autoexame, uma autoanálise, reordene suas prioridades, ame a Deus acima de tudo. Não se isole, procure ajuda, participe das atividades do corpo de Cristo. E por último, ofereça graça e perdão se preciso. Busque arrependimento se preciso. E principalmente, nunca deixe de ser grato. Irmãos, na semana que vem nós continuamos com o nosso IBC Online. É importante dizer que as aulas online elas continuarão, independente, mesmo com o retorno das atividades presenciais agora no mês de setembro. A igreja optou por não voltar com o IBC de forma presencial, ok? Continuaremos então semana que vem normalmente aqui na internet fornecendo esse conteúdo para vocês.
Semana que vem o André Nalim, Marcelo Milanese e eu e o Ricardo Gejão, os 4 professores que estiveram com vocês nesse curso que nós terminamos hoje, nós continuaremos com vocês estudando esse precioso livro aqui, Paulo, o Apóstolo da Graça. Você tem uma semana, se você quiser adquirir para acompanhar conosco, mas a aquisição não é mandatória. Você pode seguir normalmente aqui, acompanhando as aulas de domingo, que passaremos sobre todos os capítulos desse livro. Não vejo a hora de começar, não vejo a hora de rever vocês nas próximas semanas. Até lá, então, irmãos, Deus abençoe, um excelente domingo, um excelente culto a todos e até a próxima oportunidade.